Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 8 de agosto, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. A Galiléia é um lugar muito marcante na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, pois foi lá que tudo começou. No mar da Galiléia, Jesus chamou os apóstolos e os enviou 2 a 2 para a missão. Será na Galiléia também um lugar em que Jesus irá se revelar aos discípulos após a sua ressurreição. E exatamente ali, naquele lugar simbólico, marcante para eles, Jesus, mais uma vez, pela terceira vez, Jesus anuncia sua paixão e sua morte. Não, não tinha ilusão. Jesus sabia muito bem que seus adversários iriam até o fim. Sua coerência pessoal e sua fidelidade ao Pai não lhe permitiriam recuar. Em plena liberdade, iria enfrentar as consequências. Os discípulos que o respeitavam e o amavam ficavam tristes, tanto mais que não compreendiam como isso poderia acontecer ao Messias. A dor e o sofrimento sempre machucam muito o coração da gente. Por mais que tentamos evitar, por mais que tentemos fingir que não existe, essa dor sempre bate à nossa porta. Mas é preciso ter fé, ter paciência, pois tudo passa. A dor de Jesus foi cruel, mas ele ressuscitou. A nossa dor, por mais difícil que seja, terá um fim. Basta confiar em Deus. Basta entregar nossa vida em suas mãos. Quando chegaram então a Cafarnaum, os cobradores de impostos e do templo aproximaram-se de Jesus e de Pedro. E perguntaram então a Pedro: Vosso mestre não paga impostos do templo? Naquela época, haviam 2 impostos. O imposto a Roma, que era obrigatório, que era necessário ser pago mensalmente. E os cobradores de impostos utilizavam da força do exército romano para cobrar os impostos. Mas havia também impostos ao templo. Os judeus eram obrigados a dar as suas ofertas para a manutenção do templo de Jerusalém. Mas os, os mestres da lei e os cobradores de impostos notavam que Jesus e seus discípulos não estavam pagando aqueles impostos. Não, Jesus não pagava os impostos porque ele é o Filho de Deus e porque não via necessidade de fazer algo que fosse obrigatório. Pedro então respondeu: Sim, Senhor, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescar. Ali encontrarás uma moeda. Paga então com a moeda o imposto para mim e para ti. Jesus não quis escandalizar ninguém. Jesus não quis causar dor e tristeza no coração de ninguém. E dá essa sugestão a Pedro que pudesse pagar os impostos também ao templo, para que assim todos pudessem reconhecer que Jesus estava em comunhão com a humanidade, em comunhão com os que sofrem, e em comunhão também com as orientações de sua época. Jesus não quis ser um revolucionário para questionar tudo, para derrubar as estruturas.
Jesus quis ser somente um homem da misericórdia, da compaixão, do perdão e do amor. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos ter essa esperança do amor de Deus e saber que tudo passa, só Deus permanece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.